Então vamos lá, nós estamos ainda na aula 14, tratando sobre resolução de conflitos. Já trabalhamos bastante coisa, né, sobre a questão da resolução de conflitos, o lado bom do conflito, o lado ruim do conflito, e aí estamos tratando mais a questão dos conflitos realizados aí por práticas pecaminosas, seja do ofensor ou do ofendido, né? Porque às vezes a prática pecaminosa não é só de quem ofende, o modo como nós reagimos à ofensa também é uma ação que pode ser pecaminosa, e aí o conflito se torna pior ainda. E aí nós precisamos dos princípios para tratar disso. Vimos que existem alguns pré-requisitos básicos na palavra de Deus, posturas que precisamos ter como cristãos para solucionar conflitos. Nós usamos aquele livro, né? Resolução de conflitos, uma compreensão bíblica e suas implicações para a dinâmica dos relacionamentos, do presbítero Lu Priolo, traduzido e publicado pela editora Nutra, e ele usa o texto de Efésios para trabalhar com 4 pré-requisitos. Nós ampliamos um pouco mais, usamos aí como base o texto das bem-aventuranças, que entendemos ser características fundamentais de todo cidadão do céu, de todo crente, de todo discípulo de Cristo, não é um ou outro, mas todo aquilo lá, as 9 características apresentadas lá, e estudamos isso como pré-requisitos para a resolução de conflito. Se nós não tivermos essa humildade, essa contrição, essa mansidão, essa aspiração da justiça divina, né? A aspiração pelo céu, a misericórdia, a santidade, essa paciência redentiva, a resiliência, né? de suportar aí os confrontos muitas vezes, e a tolerância amorosa, nós certamente teremos dificuldade para resolver conflito. Vimos também, baseado lá em Efésios 4, que é o texto base do livro que nós mencionamos, que além dessas 9 características ou pré-requisitos que ampliamos, né? O Lu Priolo trabalha com 4. Além disso, o texto de Efésios nos faz uma menção de que é preciso de um esforço diligente para alcançarmos a paz, né? Então essa é a ideia do zelo, do esforço zeloso para mostrar uma conduta verdadeiramente cristã. E aí, relembrando de alguns princípios, vimos que os conflitos nos geram impedimentos no relacionamento com Deus. Quanto mais cedo nós resolvemos os conflitos que temos, mais benefício isso nos trará, né? A Bíblia, de um modo geral, mostra que o pecado, o conflito, ele adoece, né? E quanto mais cedo nós resolvermos, melhor será o relacionamento com as pessoas, mas principalmente o nosso relacionamento com Deus. E aí nós começamos a tratar, semana passada, que fora os pré-requisitos, né, aquelas características essenciais, existem algumas práticas necessárias, essenciais para a resolução do conflito. E aí nós colocamos aqui 6 delas, dividindo aí basicamente entre aquele que ofende e aquele que é ofendido. Então, como nós já mencionamos também, para resolver um conflito, as 2 partes, ou 3, 4, quantas partes forem, né, tiverem envolvidas, precisam querer. Porque se uma das partes não quiser resolver o conflito, não tem jeito, né? Não é à toa que a palavra do Senhor diz, no que depender, quanto ao depender de vós, tem de paz com todos os homens. Mas existem algumas situações que as pessoas não querem. E aí nós temos o exemplo aqui que Paulo dá no caso de relacionamento, inclusive conjugal, que é uma situação muito mais específica na Bíblia, né? Pois o casamento é para sempre. Mas Paulo nos dá lá uma possibilidade de que se a parte descrente não quer resolver o conflito, se ela quer se apartar, não tem outra coisa a fazer senão apartar, né? Se a parte não crente não quiser resolver o conflito, nós vamos usar de todos os pré-requisitos, usar de todas as posturas, as práticas necessárias, porque somos crentes, mas se a outra parte não crente não quer, então não tem, vai ter hora que a gente vai ter que apartar. Ou como
Paulo vai dizer, né, evitar o homem herético, o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira, segunda vez. Está tendo um problema, você vai lá, conversa com o cara, você explica para ele, mas o cara é faccioso, ele é herético, ele quer manter uma postura de desacordo à norma, de desacordo ao padrão. Aí ele fala assim, ó, evita, pula fora, não adianta mais, depois que você admoestou primeira e segunda vez. Ou como João vai dizer, olha, aqueles que você sabe que estão obstinados na prática contrária ao padrão de Deus, nem se assente com ele, nem o cumprimente, muito menos receba em casa. Então, vai ter situações que, infelizmente, não tem como resolver o conflito. E, na verdade, a resolução do conflito vai ser essa separação. Ou apartar, ou evitar, ou nem cumprimentar. Então, ciente de que isso faz parte do pacote que a norma bíblica também me apresenta, né? Então, entender que tem situações que não vai ter jeito. E aí, para que o conflito cesse de alguma forma, você vai ter que usar desses critérios bíblicos extremos, mas que são bíblicos e que podem ser aplicados de acordo com a realidade. Mas olhando para os crentes, tudo que depender do verdadeiro discípulo de Cristo, ele sempre vai ter os pré-requisitos necessários, aqueles 9 que estudamos, e as posturas ou práticas necessárias para a resolução do conflito. Então, nós trabalhamos o amor e o perdão semana passada, como práticas necessárias para aquele que foi ofendido, e hoje vamos terminar aí, tratando da obediência, e entrar nas posturas necessárias ou práticas necessárias para aquele que foi o ofensor. Se eu fiz uma ofensa e quero resolver o problema, fiz besteira e quero resolver a minha situação, eu tenho que ter essas práticas. E depois você vai ver que essa última restituição, eu faço um adendo aqui, porque ela pode ser aplicada tanto no ofendido quanto no ofensor. Tudo bem? Então vamos caminhar aqui, aquilo que nós começamos. Semana passada, tratando dessa primeira prática, a prática do amor, como uma ordenança específica de Deus, já trabalhamos com isso, né? A única coisa que devemos dever a alguém é o amor, né? Conforme Romanos vai nos dizer. E aí nós trabalhamos como o amor de abnegação, o amor que abre mão, que não busca o seu próprio interesse, que não foca o egoísmo, mas foca o benefício mútuo. Vimos o perdão como outra prática necessária. Se você não perdoar o ofendido, não tem jeito. E o perdão, nós falamos semana passada, ele tem algumas características, né? Ele tem que ser completo. Então não é aquele perdão da boca para fora, não, tá tudo bem, só que o coração ali está remoendo, né? A raiz de amargura já chegou até no lençol freático lá para continuar alimentando aquela árvore de amargura. Daí só que você fala para fazer, mas você perdoa, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Só da boca para fora. Não, é completo, é verdadeiro. É sem limites, quantas vezes for necessário, da mesma forma que Deus nos perdoa de um modo ilimitado, o nosso perdão também tem que ser segundo o padrão de Deus. Tem que ser sem interesse, eu não vou perdoar porque eu vou ter algum benefício com isso, né? Perdoar pelo perdão, pela prática que Deus realmente deseja em nós. E entrando na obediência, que é a terceira prática necessária aí, nós vamos tratar então aí de alguns versículos. Abra lá então João capítulo 14, nós vamos ler o verso 15 e o verso 21. João 14, verso 15 e depois o verso 21. No verso 15 nos é dito assim: se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Então a obediência está atrelada à prática do amor a Deus. Quem ama a Deus, obedece o que Deus manda. Ok? Verso 21, João 14, 21, ele vai reforçar isso, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os pratica, né? Esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, reforçando a ideia do amor. O verso 24 ainda, aproveitando que nós estamos aqui em João 14, também diz: quem não me ama, até o 23, vamos ler o 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, faz o quê? Guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, a prática da obediência está atrelada como uma demonstração de amor, de temor ao Senhor. Então, se eu amo a Deus, então eu obedeço. Ele manda amar, então eu vou amar. Ele manda perdoar, eu mando perdoar, então eu vou perdoar. É uma prática de obediência, tá? Que demonstra o fato que de fato eu amo ao meu Senhor e que eu tenho Deus como primazia na minha vida. Tiago, capítulo 1, vamos dar uma olhadinha lá. Tiago, capítulo 1, verso de número 22 em diante, ele vai dizer assim, Tiago 1, 22, tornai-vos, pois, o quê? Abriram lá, irmãos? Tiago, capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes do quê? Da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, de que modo? Atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então nós temos aqui esse padrão de que a obediência, o praticar aquilo que ouvimos na palavra, essa prática de obediência é fonte de bem-aventurança. É o que gera bem-aventurança na nossa vida. Aproveitando aqui ainda, Tiago capítulo 4, verso 17, que é um verso importante aqui nesse tema, ele diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está o quê? Pecando. Então, aquele que conhece a palavra, sabe qual que é a ordenança de Deus e não obedece, o que ele está fazendo? Está pecando. Então, nesse sentido, até algumas semanas atrás, o diácono Luciano me perguntou, né? Se eu não perdoar, é pecado? Segundo esse verso, é. Né? Se a Bíblia diz claramente que eu tenho que perdoar os meus ofensores e que eu tenho que amar, inclusive, o meu próprio inimigo, se eu não faço dessa forma, eu sei que é um bem que eu tenho que fazer, porque a Bíblia revela, mas se eu não faço o bem que eu tenho que fazer, nisso eu estou o quê? Pecando. Por isso a obediência é uma prática necessária para a reconciliação, para a resolução de conflito. Porque o amor vai ser dentro do padrão bíblico e o perdão vai ser dentro do padrão bíblico a partir do momento que eu entendo que se eu negligencio o padrão bíblico do amor e do perdão, eu estou em pecado. Porque se eu sei que eu tenho que perdoar e não perdoo, nisso eu estou pecando. Se eu sei que eu tenho que amar e não amo, nisso eu sei que eu estou pecando. Eu qualquer outra coisa que a Bíblia diz para eu fazer, eu sei que eu tenho que fazer o bem e eu não faço, o texto diz, nisso estão pecando. Então, não cabe aqui, é engraçado, né? O simples fato de ter aconselhamento bíblico já é uma demonstração da falência do cristianismo verdadeiro. Né? Porque aquele que é cristão verdadeiro, autêntico, ele já sabe o que ele tem que fazer. O fato de você ter que ter alguém para sentar com dois crentes, dois cristãos,
para tentar de tratar de questões básicas do cristianismo, que é o amor, o perdão, a obediência, ele fala assim, nós estamos retrocedendo. Paulo vai dizer isso, né, aos Coríntios. Ele fala, o simples fato de ter demanda entre vocês já é uma vergonha. Quanto mais vocês pegarem essas demandas e ainda levar para os ímpios julgar. Não tem aí na igreja ninguém que possa julgar essas causas? E chamar vocês aí na ordem para fazer aquilo que tem que ser feito como crente? De aplicar aí a palavra, de ser verdadeiro, de ser honesto, de ser zeloso, de ser bondoso, de ser crente. Ué. Mas, infelizmente, o pecado ainda habita em nós, mesmo que fomos libertos da condenação dele, então é necessário aconselhar mutuamente. Mas aconselhar no padrão que nós temos apresentado aqui em todo o contexto do nosso curso, de autoconfrontação. Aconselhamento bíblico não é coaching, não é motivacional, é muito pelo contrário. O padrão do aconselhamento bíblico é de confronto, é de exortação, de admoestação, gerando mudança. E mudança permanente. Não tem como. Então as pessoas falam assim, ai pastor, eu briguei com fulano, eu briguei com a fulana, mas não vou perdoar. Não tem isso. Porque se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso você está? Perdoar alguém é fazer o bem para ele? E se você rejeita então perdoá-lo, o que você está fazendo? Pecando. Agora, pastor, mas o cara não muda, o cara é ímpio, o cara não sei o quê. Não. O perdão, meu amigo, independe do outro. O perdão é uma atitude sua. Agora, existem outros mecanismos de você parar de levar a burdoada do outro que não muda, que não quer saber, que é ímpio, parará. Que é aquilo que nós já mencionamos aqui. Se o ímpio quer apartar, que se aparte. Se ele é faccioso, herético, não muda, você está admoestando ele várias vezes, o cara não muda, evite um homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Meu amigo, não vou mais conversar contigo, não dá mais. Já te falei que você tem que fazer, você não quer, então segue a sua vida de teimosia, de burrice, mas não conta então mais comigo. Eu posso fazer isso como cristão? Posso. Não tem problema nenhum. O cara é faccioso, o cara só quer criar confusão, o cara só quer gerar problema. Você admoesta o cara não quer mudar. Eu chego para ele e falo, meu amigo, então segue, vai com Deus, com o diabo, com quem que você acha que você tem que ir, mas não dá mais. Nós temos vários exemplos no convite de Paulo. Paulo falou, não dá, com Alexandre não dá mais. Entreguei para Satanás, não tem mais jeito. Fiz de tudo para com todos, para ver se ganhava alguém. O cara me causou muitos males e não quer mudar, não se arrepende. O Demas, não me engano, amou o presente século, me abandonou. O que eu vou fazer com um cara desse? Não tem mais o que fazer. O cara amou o presente século, tchau, meu amigo. Vai embora, não tem o que fazer. Então, existem situações que não tem o que se fazer. Você pode pegar até o exemplo de Cristo com Judas. Meu amigo, você tem que fazer, vai e faz logo. Tem condição que você chega num patamar que não tem mais o que fazer. Né? Então, você pega aqui, deixa eu te dar o texto lá para não ficar, pelo menos, só citando, né? Tito, capítulo 3, verso 10. O contexto de Tito são gente insubordinada, gente problemática, dando problema para Tito e para a liderança. São os pauradores frívolos, né? Os altercadores. É só gente boa aqui no contexto de Tito. Cara que vem só para criar confusão. Então veja aí, Tito, capítulo 1, verso 10. Porque existem muitos o quê? Tito, capítulo 1, verso 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, tagarela, o cara não para de falar. Sabe aquele cara que você está tentando corrigir o cara não para de falar? Você fala,
cala a boca um pouquinho, deixa eu te falar. Senão você não vai entender o que você está errado. Não, o cara não para. Você acabou? Você falou, não acabou. Cara, você está errado. Pau orador e frívolo. O cara não para. Insubordinado, pau orador e frívolo. Enganadores. Quem é aquele tipo de gente? Ó, verso capítulo 3. Lembre-se de que lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa. Não difamem ninguém e não sejam polêmicos, não sejam altercadores, mas sejam gentis, cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todo homem. E aí ele vai falar, antes vocês eram nécios, agora desobedientes, agora não, vocês estão em Cristo. Aí lá no verso 9 do capítulo 3 ele diz, evite discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. E evita, rejeite, recuse o homem faccioso, o homem herético, o homem altercador, o homem insubordinado, o homem palrador, frívolo, o homem enganador. Esse termo aqui põe todo mundo no pacote. Evite o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Então são casos dentro da resolução de conflitos que não tem o que você fazer. Você já tentou, demonstrou primeira vez, demonstrou segunda, chamou atenção, mas o cara não muda. O cara é insubordinado por natureza, ele é obstinado na prática do mal. Ele não se sujeita às autoridades, como diz o início do capítulo 3. Ele é altercador, ele é polêmico, ele é nécio, desobediente, escravo das paixões. O cara não tem jeito, o cara é odioso. Você tentou resolver o conflito com o cara, você tenta viver em paz com o miserável, mas o cara não quer. Aí o que você vai fazer? Você vai deixar um cara desse criar confusão com todo mundo? Não, você vai ter que chegar falando, então, obrigado, segue a sua vida, recusa o homem faccioso, evite, né? Uma outra expressão possível aqui para rejeite o homem faccioso, porque tem situações que não tem como você resolver. E às vezes você leva o prejuízo para se ver livre de situações assim. Estou casado com uma mulher ímpia, uma mulher que não é crente. A mulher, já falando, a mulher não quer saber de Cristo, vive de modo tal, insubmissa, não tem mais o que fazer. Fulano, o que você quer? Não, eu quero separar. Ah, é? Então você quer apartar? Quer. Então tá bom. Mas eu quero a casa, o carro, o cachorro. Leva tudo. Às vezes perder é ganhar. Não teve mais jeito, tentou todas as formas, não teve condição. É um caso extremo, então usa o padrão extremo que a Bíblia te apresenta. Aparta, rejeita, recusa, nem cumprimenta, não recebe em casa, não adianta. Porque você vai receber esse caso, o cara vai ficar ali cozinhando o galo para você, e tentando pôr minhoca na sua cabeça. Então, o cara fala, cara, você já tem a sua postura, você sabe que eu tenho uma postura diferente, nós tentamos andar junto, não deu, fiz o que podia fazer, mas você quis, o preço que você está cobrando é muito caro, porque aí eu tenho que abrir mão de princípios meus. Então, vamos fazer um negócio? Segue a sua vida e eu sigo a minha. Para nós viver em paz. Vai ter que situação que vai ter que chegar nesse ponto. Porque se o cara não tiver as posturas que nós estamos estudando aqui, não tem jeito de resolver o conflito. Se não tiver amor, se não tiver perdão, se não tiver obediência ao padrão bíblico, o cara não obedece. Você está falando para ele, mas ele é faccioso, ele não quer.
Fulano, mas você tem que ter essa postura de cristão. Não, mas eu sou diferente. Não tem jeito. Dá um abraço nele, um beijo e manda embora. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Vamos lá, 1 João 5. Agora, esse é casos extremos, viu, irmãos? No que depende de você, como a parte crente, o que você vai fazer? Você vai buscar essa paz, você vai se empenhar. É um esforço diligente. Você vai oferecer outra face, você vai andar a segunda milha. Se o cara te pediu a capa, você entrega como que é que fala lá? Jesus, se alguém te pedir a túnica, entrega a capa, eu não lembro agora qual que é a ordem do negócio. Ou seja, você vai fazer o que for preciso para viver em paz. Nem se tiver que ter prejuízo. Porque o cristão, o direito dele está em Deus. Então, mesmo que ele leva a bordoada, leva prejuízo, ele fala, o senhor sabe todas as coisas. E é Deus que vai conduzir. O fulano vai me dar um tombo? Não, deixa ele dar o tombo. Ele está achando que está me dando o tombo. Mas Deus é o meu juiz. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então tem situações na vida, irmãos, que você fala, o senhor está vendo que o cara está me explorando. E o próprio Senhor já diz isso, né? Que ele é a vingança do jornaleiro, do estrangeiro, do pobre, daquele que não tem voz. A pior coisa que você pode fazer é ser um cara que vai usurpar o direito daquele que é seu inferior. A pior coisa que você pode fazer na vida é essa. Você não está ganhando do cara. Você não está sendo esperto com ela. Você está comprando briga com o Senhor dos pobres. Com o Deus justo. Em vários momentos da vida você fala, olha, não retenha o salário do jornaleiro. Porque ele vai clamar a mim e eu vou descer o cacete na sua cabeça. Eu vou comprar a briga. A cacetada vem da minha parte. Eu vou defender o direito do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro, do jornaleiro, seja lá quem for. Então, confia no Senhor. Às vezes nós vamos levar o prejuízo, tá bom, Deus sabe. O cara vai olhar para nós e vai falar, perdeu o mané. Tá bom, não tem problema não. Esquenta não. Vai chegar, com certeza. Tudo bem? Então, 1 João aí, 5:3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então alguém fala, é difícil ser obediente a Deus, porque os mandamentos de Deus é muito pesado. Não, a Bíblia diz que não são. Os mandamentos de Deus não. Quando Deus te manda amar, inclusive o inimigo, isso não é penoso. Isso é libertador. Quando Ele te manda perdoar, isso não é penoso. Isso é cura para o seu próprio coração. E se você o ama, o amor a Deus está no fato de guardar os seus mandamentos, que não são penosos. Então, irmãos, a obediência a Deus é uma demonstração de que nós nascemos de novo. É uma demonstração da nossa conversão, do nosso novo nascimento. Não dá para você exigir obediência do descrente. Mas do crente, sim, é o padrão que se espera dele. E a obediência a Deus é manifestada na prática das suas vontades reveladas a nós. Então, amar, perdoar, pedir perdão, andar em justiça, em misericórdia, andar em comunhão, como diz lá Miqueias 6, né? Que Deus quer. O que Deus quer e requer de você? Você lembra? Andar em justiça, amar a misericórdia, praticar a justiça,
amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor teu Deus, que é a ideia da justiça, andar em justiça, misericórdia e comunhão. Ou seja, o que Deus está pedindo na sua vontade? Que você glorifique Ele em tudo. 1 Coríntios 10, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Colossenses de 12 a 17, capítulo 3, de 12 a 17, vai dizer a mesma coisa. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, misericórdia, bondade, tarará, e vem a lista, perdão, humildade, tarará, e lá no 17 ele diz que você tem que fazer tudo dando graças a Deus Pai em Cristo Jesus. Ou seja, uma vida de glorificar. Isso é obedecer. Fazer a minha vida um instrumento para a glória de Deus. Em obediência. Na prática do amor, do perdão, da justiça, da misericórdia, da comunhão e de tudo mais. Vamos ver esses dois textos finais aqui. Lucas 17. Lucas 17, verso 3. Nós vamos ler o 3 e o 4. Lembrando que nós já lemos esse texto, né? Então ele vai dizer lá, Lucas 17, ele diz assim, 3, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. A ideia aqui é a questão, irmãos, da ideia ilimitada. Muita gente pega o verso 3 e fala assim, não, eu só tenho que perdoar se ele estiver arrependido. Mas você tem outros textos complementares que vão mostrar que o seu perdão independe da postura do outro. Né? Que o seu perdão deve seguir o padrão de Cristo, o padrão do próprio Deus. Você pega lá Romanos, que diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, inimigos. Nós já tínhamos arrependido? Por isso que Deus nos perdoou? Não. Deus nos perdoou quando ainda estávamos em pecado. Jesus morreu por mim quando eu ainda nem sabia. E se a Bíblia diz que assim como o Senhor vos perdoou, eu tenho que perdoar, então o padrão de perdão é esse também. Não, o dia que ele se arrepender, eu vou perdoar. Não, o padrão de Deus não espera isso, porque se Deus esperasse você se arrepender dos seus pecados para ele te perdoar, sabe quando ele ia te perdoar? Nunca. Porque até o arrependimento é ele que nos dá, diz as Escrituras. O arrependimento para a vida. O remorso você pode até ter, mas o arrependimento verdadeiro não. Esse vem de Deus. Então até para se arrepender você precisa do Senhor. Né? Então é isso que nós vemos aqui. Apesar de ser minha responsabilidade pessoal, me arrepender. E aí, nesse texto de Lucas, nós já estudamos ele, na sequência, aí os apóstolos então chegam para Jesus e falam, então aumenta a nossa fé, porque não é fácil ficar perdoando as pessoas, não. E Jesus fala, não é uma questão de fé. Ele vai trazer a parábola na sequência, dizendo que é uma questão de obediência. Quando ele fala do servo que faz o que tem que ser feito. E aí lá no verso 10 diz assim, assim também vós, depois de haverdes feito quando vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que devíamos fazer. Então, os apóstolos falam, ai Senhor, aumenta a fé, porque só com muita fé para a gente perdoar. Jesus falou, não é questão de fé. Se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de montanha, um pouquinho de fé, vocês falariam para a moreira, sai daqui, né? E planta lá. Então não é questão de fé, porque a fé de vocês é pequena mesmo. É uma questão de obediência. Se você fizer o que Deus mandou, você ainda olha para você e fala assim, eu sou inútil, porque eu só estou fazendo o que Ele manda. Então perdoar, irmãos, também é questão de obediência.
Tem pessoas que não conseguem perdoar, isso é fato. A minha postura como crente é essa. E eu vou buscar o perdão. Senhor, me ajude a perdoar. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer nem perdoar. Tem gente que não quer. Você vai, pede perdão e tal, e a pessoa não quer, não te perdoa. Problema dela. Porque o padrão nosso, em obediência à palavra do Senhor, é buscar ser esse agente de perdão. E o perdão, irmã Ana, passa pela minha consciência, minha convicção de que Deus é soberano. De que Ele é o juiz, não sou eu. Por que eu não quero perdoar as pessoas? Porque eu me coloco na posição de juiz. Eu julguei e acho que a pessoa não é digna do meu perdão. Peraí, você não foi chamado para ser juiz. Juiz é o Senhor. Então, a nossa consciência da soberania de Deus abre o coração para a prática do perdão. É o que aconteceu com José do Egito. Os irmãos fizeram o que fizeram com ele, e por que ele perdoou? A frase magma dele: não estou no lugar de Deus. Essa frase é fantástica. Abra lá para você marcar aí, grifar essa frase, para você depois fazer um cartaz e colar na porta da geladeira. Não, a falta de perdão nos adoece. Quando eu não perdoo, o mais prejudicado sou eu. Entendi, é. Então você vê que é o egoísmo, né? Tem gente, mas é pessoa que não entende que Deus é soberano. Então veja aí, ó, Gênesis capítulo 50, verso 19. Gênesis 50, verso 19, vai dizer: respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros, aos vossos filhos. E assim o consolou e lhes falou o coração. Gênesis 50, do verso 19 até o verso 21. Mas o 19 é a frase especial dele. Por que José perdoou seus irmãos? Porque ele tinha a convicção de que não estava no lugar de Deus. Ele diz: acaso estou eu no lugar de Deus? Isso é interessante, porque Faraó, por ser Faraó, achava que estava no lugar de Deus. Ele era um Deus. José estava servindo a Faraó. José estava servindo o maior império da época. José era o cara que podia mandar e desmandar. Ele podia se sentir um Deus. Era ele. Ele era o primeiro-ministro. Então ele podia mandar e desmandar. Só que ele não tem a síndrome do Xandão. Ele se coloca no lugar dele, não se coloca no lugar de Deus, e por isso ele perdoa. Né? Por isso, brincando de vocês já tratando de política, né? Por isso ele perdoa os irmãos que lá em 8 de janeiro fizeram o que fizeram com ele. Venderam ele, jogaram ele na cisterna. Foi dia 8 de janeiro que aconteceu isso. E ele, mesmo sendo o maioral, perdoa os irmãos. Olha que coisa linda. Mas por que ele consegue perdoar e agir com justiça, com equidade, com amor, com perdão? Porque ele sabe que ele não está no lugar de Deus. Tudo bem? Vamos lá. Fala do quê? Ofensor ou ofendido?
A do meio. Qual que é a do meio? Nós vamos voltar aqui. Confissão. O que é confessar? Você reconhecer que pecou e isso gera o quê? O pedido de perdão. Então nós estamos falando do ofendido, ele tem que conceder perdão. Quando for falar lá do ofensor, na confissão, por que você confessa o seu pecado? O que você está querendo? Redenção, você está querendo perdão, você está querendo reconciliação. Porque o cara que não quer reconciliação, ele não confessa. Não fui eu e pronto, acabou. Mas aí nós vamos focar na hora que for falar da confissão. Tá? Que é a prática do você procurar para reconciliar, para pedir o perdão. Tá, no momento lá nós vamos ver. Veja que até mesmo quando é um pecado a Deus, você tem o padrão lá da parábola do filho pródigo. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Esse é o padrão da confissão. Porque mesmo que eu peque só contra o meu irmão, em última análise, o pecado que eu estou cometendo com o meu irmão, eu estou desagradando a Deus. E se qualquer pecado que eu faça com Deus e que reflita sobre os meus irmãos, acaba sendo sempre duplo. Então a ideia de confissão é sempre vertical e horizontal. Né? Porque eu estou cometendo, mesmo o meu pecado velado, eu estou cometendo esse pecado contra alguém. Né? Imaginemos lá, vamos lá. Eu estou vendo filme pornográfico escondido da minha esposa. Ela não sabe, nunca pegou, nunca viu, apaga os históricos, faço tudo para ninguém nem ficar sabendo. Tá. Aí eu chego e peço perdão para Deus. Deus, perdoa, eu estou arrependido, perdoa. Tudo bem, você pode até nunca contar para Jesus, mas na verdade é um pecado que você cometeu contra Deus e contra a sua esposa. Se fosse realmente um negócio para resolver o problema, você tinha que inclusive confessar o seu pecado e pedir perdão. Ajuda e perdão. Porque mesmo que é velado, o seu pecado foi contra Deus, mas foi contra uma pessoa específica. Por isso que eu falo que tem nome e sobrenome, né? É sempre uma ação e contra alguém. Sempre. E aí a confissão verdadeira, ela aponta para essa perspectiva, tanto vertical quanto horizontal, tanto para Deus quanto para o próximo. Mas nós vamos tratar disso lá. Efésios 4:32. Efésios 4:32, texto clássico, né, que diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então o padrão do meu perdão está no padrão do perdão de Deus para comigo. Por isso que não é só quando alguém se arrepende e me impede esse perdão. Mas o meu perdão ele tem que ser aplicado sempre. O perdão de José aos seus irmãos só foi no momento que os irmãos vieram falar com ele? Não, a prática do perdão já desde o momento que os irmãos chegou lá e ele não matou os irmãos, muito pelo contrário, ele foi tratando com eles. Tudo bem? Então, falando do ofensor, do ofendido, então práticas necessárias para a resolução. Eu fui ofendido. Eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso ter essa predisposição, porque senão eu não vou resolver o conflito. Se eu me colocar no lugar de Deus e falar, não, esse pecado eu não perdoo, ou não, eu não vou amar, eu não vou obedecer, eu não vou fazer o que a Bíblia diz, o problema não vai ser resolvido. Agora, focando o outro lado, né, as posturas do ofensor, para resolver o problema, em relação àquele que pecou, o primeiro procedimento aí é o arrependimento. Sem arrependimento não tem como o cara reconciliar. Ele chega para você, fez um determinado pecado contra ti, você está arrependido? Ele falou, não estou não. Se você der bobeira, eu vou fazer de novo. Eu adulterei e vou adulterar. Eu te roubei e vou continuar te roubando. Eu faço isso mesmo e vou continuar fazendo. Quer dizer, sem arrependimento da parte do ofensor, não tem como reconciliar. Tá? Então vamos lá, vamos trabalhar com esse tema. Então, tão importante quanto perdoar é pedir perdão.
Tá? A parte do ofendido, ele tem que estar ciente de que é uma ordem de Deus perdoar. Mas, mesmo que ele faça isso em obediência a Deus, para a resolução do conflito, em relação ao ofensor, o cara tem que estar disposto a pedir perdão. E isso começa com arrependimento. Mesmo que lá a confissão, o cara que vai pedir perdão na confissão, mas ele não vai fazer isso se antes ele não se arrepender. E aqui não é remorso. Né? Me permita aqui um parênteses rapidinho, nós já estudamos isso em outro momento. Geralmente, remorso é produzido pela vergonha de ter sido descoberto. Geralmente é assim. Você está fazendo determinada ação e aquilo lá te incomoda, mas você não muda. Você não está arrependido. Só que se vem à tona, alguém te pega fazendo, aí você acha, ai, que vergonha, ai, eu estou arrependido. Mentira, você está com remorso, você está envergonhado porque alguém descobriu. Porque se ninguém tivesse descoberto, você ia continuar fazendo aquilo que você está fazendo. O remorso é um sentimento consequência da vergonha, do medo. Né? E da justiça, lembra lá os três? Com medo de eu levar o prejuízo, medo de ser envergonhado, medo... Ou seja, aquelas três reações lá de Adão e Eva que nós vemos no começo, isso gera remorso. Não é disso que eu estou falando. Arrependimento é diferente de remorso. Porque arrependimento gera a confissão e a mudança de vida. Remorso não. Remorso ele quer livrar o lado dele. Não tem misericórdia, não faz nada comigo não, eu estou arrependido. Mentira. É só remorso. É o filho que foi pego fazendo arte e aí fala que tá, perdão, mãe, me desculpa, mãe, não vou fazer nunca mais, mãe. Só para não apanhar. Só para não receber a justa punição. Isso é fruto de remorso. É o cara que em adultério foi pego, ele não está arrependido, mas ele tem remorso, porque se a mulher pedir separação, ele não tem direito mais o plano de saúde que ela tem por causa da empresa que ela trabalha, ou porque a família dela é rica, ou o cara vai ter que agora pagar pensão para os filhos. Então aí ele é remorso. O medo da justiça, ou da vergonha, tarará. É isso. Arrependimento gera contrição, gera tristeza de alma. Um pesar pelo que fez e um desejo sincero pela mudança e pela retribuição que tem que ser feita. É disso que nós estamos tratando. Porque se a resolução do conflito estiver pautada no remorso, esse conflito vai voltar daqui a uns tempos. É só para segurar a onda lá, tal, para evitar o prejuízo, para não ser disciplinado, para não ser corrigido, para não perder um emprego, para não perder algum benefício. Isso não é arrependimento. Tudo bem? Então nós estamos falando de arrependimento, não de remorso. Então, o pedir perdão começa, obviamente, com esse arrependimento bíblico. O texto lá do livro da autoconfrontação vai dizer assim, ó, pedir perdão às outras pessoas, de modo bíblico, envolve reconhecer que você pecou e deseja reconciliação. Ou seja, o pedir perdão é um fruto natural do arrependimento bíblico. Então, o que é arrependimento? Uma mudança voluntária e consciente causada pelo entendimento que devo agradar a Deus, gerando um comportamento bíblico, um fruto. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 26, verso 20.
Paulo fazendo a sua defesa, ele vai dizer assim, ao rei Agripa, ele diz, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, primeiro, que se arrependessem, se convertessem a Deus. E qual que é a prova dessa conversão, desse arrependimento? Praticando obras dignas de arrependimento. Tem mudança. Arrependimento gera mudança. É fruto. O verdadeiro arrependimento gera fruto. Fruto do arrependimento. Remorso é só teatro. O cara faz para evitar o dano. Depois que o negócio está normal, ele volta a fazer de novo, porque ele não está arrependido, não teve mudança. Tudo bem? Sim ou não? Vocês estão me olhando com uma cara meio estranha? Tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá. Ainda tratando do arrependimento, focando nesse arrependimento bíblico, então a primeira coisa que o arrependimento produz, o arrependimento verdadeiro, ele gera mudança de comportamento e de mente. Muda o meu jeitão de ser, o meu jeitão de agir, o meu jeitão de pensar. Arrependimento gera isso. Veja lá, Salmo 51, vamos ver os textos aqui. Salmo 51, verso, que é o texto clássico, né? Verso 12. Fruto do arrependimento dele, né? Se você olhar depois até o... Depois nós vamos ler o 17 também, que ajuda. Então, Davi diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, o arrependimento dele é o ponto de ele se entristecer, porque ele sabe que ele envergonhou o Senhor, mas ao mesmo tempo ele pede para ter um espírito voluntário para ensinar, inclusive para os outros, não fazer o que ele fez. Geralmente quem está arrependido, ele não tem vergonha de falar do pecado dele. Ele chega e fala assim, cara, eu fiz besteira na minha vida, eu fiz tal coisa. Isso me envergonha, me entristece, me tirou a alegria da minha salvação, eu fiquei mal. Por isso que eu estou falando para você, não faça isso, porque eu já fiz, eu sei o quanto é doloroso. Porque o cara que quer esconder, inclusive a prática pecaminosa dele, é porque não tem arrependimento. Ele está preocupado com os possíveis danos na imagem. Mas o outro vai ficar sabendo que eu fiz determinada coisa, como que vai ser? Quando eu confesso, aquilo serve para ensinar outros. E ele, eu sou tranqueiro, pecador como qualquer outro. Quando eu já fiz isso, já fiz aquilo. Se não fosse a graça de Deus, restituindo a minha alegria, estava perdido. E esse espírito, inclusive, serve para ensinar outros. Não faça isso, senão você vai cair na mesma coisa que eu fiz. Isso é fruto de arrependimento, é tratar do assunto. Ok? Verso 17 desse mesmo capítulo, desse mesmo salmo, né? Não tem capítulo, salmo. Diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Isso é arrependimento. Saber que aquilo que eu fiz desagradou o meu Senhor, o meu Salvador. Porque o ímpio, ele se alegra em pecar. Você já viu isso? O ímpio, ele tem prazer no pecado. Então ele peca e compartilha isso com todo mundo. Nossa, nesse carnaval, rapaz, saí e bebi todas. Nossa, nesse carnaval, cara, fiquei com todas. Nossa, nesse carnaval, dormi com tantos. Nossa, nesse carnaval,
achei uma carteira lá, peguei o dinheiro, tá? Tinha os documentos, sabia de quem era, mas olha, eu vou devolver nada. Ele se gaba do pecado. O ímpio faz isso. Ele tem prazer na prática pecaminosa, ele dá risada disso. Ele coloca o pecado como se fosse um troféu para ele. O arrependido é o contrário. Ele se entristece com aquele negócio. Puxa vida, eu não devia ter feito o que eu fiz. E aquilo lá o conduz a esse coração compungido e contrito. Que o faz, que o conduz a fazer o que for necessário para tentar restaurar o que ele fez. Tentar amenizar no mínimo o que ele fez. Tudo bem? Isso é arrependimento. Gera mudança de comportamento. Um espírito voluntário para mudar. Vamos lá, vamos pegar os outros textos aqui. Vamos para o Novo Testamento, Mateus 3. Mateus capítulo 3, verso 8. João Batista pregando e olha para as pessoas que ele está anunciando a chegada do reino. E ele diz assim, produzi, pois, o quê? Frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento, ele produz frutos. E esses frutos são visíveis. Você olha para a pessoa falando, ela mudou de comportamento, ela não está fazendo mais aquilo, ela está arrependida. Você vê mudança. Não, fulano mudou o jeito de pensar, ele não está agindo mais daquela forma, ele não está falando mais daquele jeito, ele não está apoiando mais aquele tipo de atitude. Quando eu estou arrependido, muda o meu jeitão de agir e de pensar. Isso é arrependimento. Eu produzo fruto digno do meu arrependimento. Eu dou prova que eu estou arrependido. As pessoas vão olhar para mim e vão ver. Nossa, o fulano fez, mas agora parece que ele mudou mesmo. Olha, você viu? Está fazendo isso agora, nunca fez isso na vida. Ou seja, fruto digno do arrependimento. O que mais? Lucas 3:8. De novo, né, usando aqui o texto de João, o paralelo, né, para reforçar. Aqui ele acrescenta um detalhe a mais. Lucas 3:8 é dito assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. A ideia do arrependimento, ele não se justifica. Ele produz o fruto, e ele fala, mas eu fiz isso por causa daquilo, né? Mas eu fiz aquilo porque a vida estava difícil para mim, era um momento. Mas foi porque ele gritou comigo, por isso que eu fiz aquilo. Não, ele não se justifica. Eu sou filho de Abraão. Não tem justificativa. O fruto de arrependimento é o fruto de arrependimento, nu e cru, pronto. Mostrou. Não tem justificativa para tentar amenizar o seu problema. Ou para amenizar o seu arrependimento. Não. Estou arrependido porque eu fiz, errei. E vou produzir esse fruto digno do arrependimento. Atos 26, 20, nós já lemos. Vamos voltar aqui para Reis. 1 Reis 15. Primeiro Reis 15, 12. Nós temos aqui a prática do rei Asa, né? O que ele faz aqui? Aqui é um exemplo só, irmão. Você pode pegar vários reis aqui e servir de exemplo. O que ele faz? Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ok? Então veja, tudo o que os pais já tinham feito, ele se converte ao Senhor de tal forma que ele muda o jeito. E ele retira até o que os outros fizeram. Todos os ídolos, todos os postes ídolos,
todos as adorações e tudo aquilo que não prestava. Isso é fruto de arrependimento. Você tira o que não presta. Você tem vários textos bíblicos que apontam para isso. Que como característica da conversão, ele vai lá e retira tudo aquilo que os outros antepassados tinham feito ou que ele mesmo tinha feito. Ele tira, muda. Não é mais o foco. A mudança de postura e de conclusão. Eu paro de adorar esse Deus e começo a adorar o Deus verdadeiro. Isso é arrependimento. Jeremias. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Jeremias 4:1. Veja aqui esse exemplo aqui, né, que eu dei dos reis na palavra de Deus para o seu povo. Jeremias 4 diz: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. Então a ideia de que Deus olha para o seu povo e fala assim: eu quero ver o fruto do arrependimento. Então você vai voltar? Volta para mim. Você vai remover tudo que não presta. Aí eu vou saber que você se arrependeu. Arrependimento bíblico gera mudança de comportamento e de mente. Atos, capítulo 19, verso 18. Esse texto aqui é legal, porque ele fala dessa mudança, né, de pensamento e de postura. Verso 18 aqui de Atos 19 diz: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ou seja, o cara converteu, se arrependeu, ele chega publicamente e confessa. Ó, gente, eu fazia isso, mas agora eu sirvo a Deus. O cara que tinha livros, ele não dava para o outro. O que ele fazia? Queimava publicamente, diante de todos, para mostrar que houve uma mudança de mente e uma mudança de prática. Isso é arrependimento. O arrependimento gera, inclusive, essa postura pública de frutos do arrependimento, que as pessoas olham e falam: puxa vida, o fulano mudou, está arrependido mesmo. Tudo bem até aqui? Outra característica do arrependimento bíblico: ele reconhece o pecado e assume a sua responsabilidade. Ele não tenta esconder, fugir da responsabilidade, ele assume. Você sabe que você cometeu tal coisa, você se arrependeu, então você vai confessar, você vai ter que, né, se responsabilizar por isso. Não, tudo bem. Tá bom. Estou arrependido, eu estou sujeito a receber a pena que for, as burdoadas que for, até para provar que eu estou arrependido. Então o arrependimento ele reconhece e assume a responsabilidade. Vamos lá, nós estamos aqui em Atos, estamos mais perto de 1 João, vamos lá para 1 João. 1 João de 8 a 10, que fala da confissão, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, somos mentirosos. Então, o que está arrependido, ele confessa. Agora, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o cara arrependido, ele confessa o seu pecado. Ele não esconde. Não fui eu, não foi, eu fiz. Salmos 51 de novo. Só que a parte inicial agora. De 1 a 6. Davi diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado,
pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, seja lá o que o Senhor vai fazer comigo, está certo. Eu estou confessando, eu sou pecador. E aquilo que o Senhor aplicar de juízo na minha vida está certo. E aí ele confessa, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Ou seja, ele confessa que era pecador. O contexto aqui era claro, era o pecado de adultério, de assassinato. Ele diz, Senhor, o Senhor conhece. E veja que ele aplica isso primeiramente a Deus, né? Porque ele sabe que todo pecado que ele cometeu contra Betseba, contra Urias, seja lá quem for, com o capitão da guarda que ele mandou colocar o cara na frente, é um pecado também contra o cara. Tudo isso ele fala, Senhor, na verdade, todos esses meus pecados, em última análise, é um pecado contra ti. Então, o Senhor é justo naquilo que o Senhor tiver que fazer. Ele reconhece o pecado e assume a responsabilidade. Senhor, o que o Senhor quiser fazer, está bem feito, porque eu pequei. Então, o arrependimento verdadeiro, bíblico, ele gera essa mudança de comportamento, ele reconhece o pecado e aceita a consequência, assume a responsabilidade. E a terceira característica aí do arrependimento bíblico, irmãos, é fruto de uma contrição, uma tristeza pelos pecados contra Deus e contra as outras pessoas. Estamos no Salmo 51, vamos relembrar o 16 e o 17. Pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocausto. Davi sabia que o seu arrependimento não era simplesmente apresentar ofertas ao Senhor, sacrifício, holocausto ao Senhor, mas tinha que ser um negócio de dor de alma, de mudança interna. Por isso ele fala, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Arrependimento bíblico gera tristeza de alma. Entristecer pelo que eu fiz. Não para a minha depressão, ou coisa assim, mas no sentido de reconhecer que aquilo fez mal ao meu próximo e fez mal ao Senhor, porque eu desobedeci. Então é um sentimento de alma, não é externo apenas, só para os outros ver que eu estou chorando com remorso. Não, é algo interno. Que Deus, inclusive, precisa olhar para mim e falar, tá bom, meu amigo, eu vi. Eu te purifiquei. Você confessou o pecado e eu te purifico. Eu te perdoo. Para que a gente não fique preso nesse sentimento de depressão. Mas gera isso. Traz um senso de inferioridade. Você fica mal. Enquanto você não entende que Deus te perdoou, enquanto você não consegue pedir perdão, confessar o pecado para os outros, aquele negócio te corrói por dentro. Você quer resolver a situação. Você não sossega enquanto você não volta para o Pai para dizer, Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Me aceita só como um trabalhador aí comum. Eu não quero nada mais, mas me perdoa. Porque o arrependimento, ele não exige nem o perdão. Tem gente que fala que está arrependido e fala assim, mas você tem que perdoar, fulana. Você viu lá que o pastor falou. Você tem que perdoar. O arrependido, ele não exige nada. Meu. Ele sabe que está em débito e se o outro fizer, é lucro dele. Lembra lá do contexto ainda do casamento? Que Paulo fala do casal? Para não separar. Se porém separar, que se arrependa e que volte com o marido. Não é lá o padrão esse? Agora não é de exigir nada. Tem gente que o cara é o ofensor e ainda chega exigindo a coisa dos outros. Meu amigo, você é o ofensor, cara.
Você tem que demonstrar esse coração contrito, compungido. E se a outra... Mas por que o cara às vezes faz isso? Porque, principalmente na questão de conflito conjugal, né? Porque ele sabe, ele adulterou. E ele é a parte culpada. Se o cônjuge não perdoar, biblicamente falando, ele vai ter que chupar o dedo o resto da vida. Se tornar eunuco por causa do reino, se ele quiser glorificar a Deus. Ou o cônjuge perdoa, ou ele vai ter que ficar sorteiro para ver o resto da vida. Esse é o padrão bíblico. Não é o padrão da igreja. A igreja aceita outras coisas. Mas o padrão bíblico é esse. Aí o cara fala, o quê? Não, aí ele, não, me perdoa. Vamos reconciliar. O cara fica doido para a mulher perdoar ele, ou para o marido perdoar ela, porque, biblicamente, ele sabe que ele está enrolado se a mulher não perdoar. Ou se o marido não perdoar. E às vezes ele fica exigindo, mas você tem que perdoar. Você tem que perdoar. A Bíblia manda você perdoar. Como se fosse... Não, o arrependido não faz isso, não. Ele assume a responsabilidade. Falando, não, você faz o que você tem que achar que tem que fazer. Se você realmente quiser divórcio, eu não tenho outra coisa a fazer. Mas eu quero que você saiba que eu estou arrependido. Mas se você quiser, o que eu vou fazer? Eu vou me submeter a isso. Eu que pequei, eu que fiz a coisa errada. Eu tenho que me submeter. Assumir a responsabilidade. Mostrar a contrição. Vamos lá. Estamos no livro dos Salmos ainda? Então vamos no Salmo 38. Salmo 38, 17. (17 e 18) eu vou ler, tá? Ele diz assim, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Salmo 38, 17 e 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Aqui, de um modo geral, mostra o entendimento que aquilo que ele fez vai gerar. Então o cara vai aguentar, arrependido. Ele não está em posição de exigir nada. Ele está ali para entristecer e mostrar que mudou e contrito aguardar o que vai ser feito. Seja lá o que Deus fizer, ou o que a pessoa envolvida fizer. 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios 7, verso 9. Aqui o contexto é bem complexo, mas ele diz assim, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o quê? Para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz o quê? Arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo está falando que estava dando uma dura para eles, para justamente confrontá-los, não para eles ficarem tristes. Mas já que a palavra de Paulo foi dura, e eles se contristaram, não por causa da palavra de Paulo, mas por causa do temor a Deus e da ação de Deus, esse fato deles se contristar, ou seja, receber a dura que receberam, gera arrependimento, gera mudança. Então essa tristeza, segundo Deus, é boa. É dessa tristeza que nós estamos falando. Uma tristeza produzida porque a palavra de Deus me confrontou de tal modo que eu sei que eu desagradei o meu Senhor. Que eu não devia ter feito o que eu fiz. E essa tristeza gera vida. A tristeza do remorso, a tristeza do mundo gera morte. Mas a tristeza do arrependimento gera vida. Mateus capítulo 5. Verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse chorar aqui, nós estudamos recentemente, trata de uma palavra que aponta para contrição, o reconhecimento de que o meu pecado desagrada a Deus. Bem-aventurados aqueles que se lamentam
pelos pecados, aqueles que vivem em contrição pela inclinação natural que nós temos pelo pecado, esses serão consolados. Então, aqui a contrição é uma característica do verdadeiro arrependimento. Ok? E, por último texto aí, Tiago 4, verso 8 a 10. Tiago, capítulo 4, verso 8 a 10 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, você que oscila na fé, né, vive de um jeito do outro, limpai o coração. Aí verso 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Isso é contrição. É fruto do arrependimento. Entristecer por aquilo que eu fiz, me achegar diante de Deus, me derramar diante de Deus, chorar diante de Deus, me afligir diante de Deus, para que Ele me restaure a alegria da minha salvação, para que Ele me perdoe, e para que Ele conduza, para que os meus irmãos me perdoem, ou a pessoa com a qual eu pequei me perdoe, ou seja, eu vou buscar isso em Deus. Isso é consequência natural de um arrependimento verdadeiro. Então, tratando do arrependimento bíblico, gera mudança, gera reconhecimento de pecado e o assumir das consequências, e produz uma contrição segundo Deus, um arrependimento verdadeiro que me faz me lamentar e derramar diante do Senhor, me humilhar diante do Senhor, para que Ele, na sua graça, me exalte ou me restaure segundo a bondade dEle. Isso é arrependimento, diferente do remorso, que é só produzido por causa da vergonha, por causa da culpa, por causa do medo. Arrependimento é a ação de Deus na minha vida. E é essencial para que haja reconciliação. Quando nós vemos uma pessoa arrependida diante de nós que fomos ofendidos, cientes de que devemos amar, perdoar, em obediência a Deus, né, aplicar isso na pessoa, fica muito mais fácil. Agora, reconciliar, você vai perdoar porque é responsabilidade sua, mas reconciliar com uma pessoa que você vê que não está nem aí, que a pessoa não está arrependida, que na verdade ela está rindo da tua cara porque ela pecou contra você, está nem aí pelo que fez, a reconciliação vai ser muito mais complicada. Você pode até perdoar, mas vai falar, ela vai para lá, apartou, não tem jeito, eu vou para cá, não tem o que fazer. Não volta mais. Agora, com arrependimento, isso é possível. Tudo bem? Perguntas até aqui, irmãos? Eu achei que eu ia terminar os 3 aqui, não consegui. Nós vamos parar hoje em arrependimento. Semana que vem, então, se Deus permitir, a gente trata ainda das outras 2 posturas, ou das práticas para a reconciliação que falta, que é a confissão. E aí nós vamos ver as características da confissão bíblica. Né? Não é simplesmente falar assim, perdão. Não é simplesmente, né? Você chega, igual você faz com criança, né? A criança fez alguma coisa com o irmão, fala, pede desculpa pro seu irmão, pede perdão para ele. Perdão. Aquilo lá é confissão? Não, aquilo não é nada. Então nós vamos ver qual que é a característica da verdadeira confissão e a necessidade da restituição, da retribuição. A pessoa que está arrependida, que confessa, ela assume a responsabilidade e ela está disposta a pagar o preço, quando é possível pagar o preço, para a reconciliação. Tá? E é esses 2 pontos que nós vamos ver semana que vem, se Deus permitir. Alguma pergunta, irmãos? Tranquilo? Como eu falo no fechamento de todas as nossas aulas aqui, né? Não é fácil. Mas nunca ninguém disse que seria. Por isso que nós temos a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E por isso que o aconselhamento bíblico pressupõe tratar de pessoas que já confessaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Somente sobre aqueles que estão debaixo da ação do Espírito Santo é possível você ver todo esse processo gerando mudança permanente, reconciliação, transformação, glória ao nome de Deus. Ok?